Olá, tudo bem com você? Muito prazer, o meu nome é Isaías, eu sou palestrante do Grupo Espírita Irmão Franklin aqui de Uberaba e venho hoje trazer um tema que foi sugestionado por pessoas no nosso canal e que é um tema muito delicado e que temos que abordá-lo com bastante atenção também, que é o suicídio. Nos dias de hoje, o suicídio vem aumentando a cada dia e isso se torna preocupante tanto aqui no plano terrestre quanto no mundo da espiritualidade. Por quê? Porque a nossa vida, é o bem mais precioso que Deus nos deu. Então nós precisamos entender muito bem o que leva uma pessoa a tal grau de egoísmo para tirar a própria vida. O que leva ela ao tal sofrimento, tal angústia, a tal limite insuportável que faz com que a pessoa tire a sua própria vida, né? Ferindo aí uma das leis mais preciosas de Deus, que é a nossa vida, porque Ele nos deu a vida e Ele é o único que tem essa permissão para tirá-la. Mas nós precisamos entender também que algumas pessoas sofrem de depressão, enfermidades, e muitas são as causas do suicídio nos dias de hoje. Enfermidades incuráveis, depressão, a não aceitação da sua sexualidade, problemas financeiros, problemas em relacionamentos, né? Pessoas que se separam e um não consegue ficar sem o outro, ou não permite que o outro siga a sua vida, e assim vai. Problemas em se entender, problemas de isolamento, e são tantas outras coisas que levam as pessoas a dar fim em suas vidas, nas suas próprias vidas. Uma dessas causas que nós iremos abordar nesse primeiro vídeo, num primeiro de 3 vídeos que nós iremos abordar, uma dessas causas é sem dúvida a obsessão, ou seja, a influência que irmãos desencarnados, inimigos nossos, exercem sobre essas pessoas já fragilizadas e que as levam a cometer o suicídio. Nós sabemos que nós não estamos aqui em primeira passagem no plano Terra, que nós já tivemos outras reencarnações, e isso faz com que em muitas reencarnações pretéritas nós acertamos em nossas reencarnações, conseguimos, com a ajuda de Deus e da espiritualidade, fazer o planejado, o que nós já havíamos prometidos, mas também adquirimos mais provas, e neste adquirir mais provas, nós também acumulamos, ou seja, ganhamos mais inimigos para nós, porque ainda não entendemos que é mais fácil se desfazer uma inimizade aqui no plano Terra para ter um amigo ou pelo menos alguém que lhe respeite, do que acharmos ou nos aliviarmos com o desencarne da pessoa que nos é malquista. Ou seja, aquela pessoa que você julga seu inimigo ou aquela que você tem um desafeto, muitas das vezes você fala antes melhor, ou seja, muito melhor que ela morresse. Não, você terá apenas um inimigo desencarnado. E um inimigo desencarnado, nós sabemos que é muito mais perigoso, ele está muito mais suscetível a nos fazer um mal do que um inimigo encarnado aqui. Então, para isso, nós procuramos a todo momento fazer com que as pessoas nos perdoem, as pessoas nos respeitem. Nós não somos obrigados a amar uns aos outros, nem tratar uns aos outros como tratamos aqueles que amamos. Porque é muito difícil você tratar uma pessoa, um desafeto seu, da mesma maneira que você trata uma pessoa ao qual você ama. Então, nós devemos tratá-las com respeito, com atitudes verdadeiras, e também não devemos ser falsos com ela não. Se nós não sentimos algum tipo de afeição por ela, pelo menos o respeito, isso sim é a nossa obrigação de ter para com eles. Mas existem pessoas neste mundo que estão fragilizadas, pessoas que acabam cedendo espaço para irmãos menos esclarecidos trabalharem em cima da cabeça dessas pessoas.
E muitas das vezes esses inimigos desencarnados conseguem, com mérito, levar essas pessoas ao maior grau de egoísmo, ou seja, ao maior grau de do extremo que a pessoa pode chegar, que é ceifar a própria vida. E isso leva um tempo. Por isso nós, dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, nas escolas, nos centros espíritas, nas igrejas, todo lugar deve ser abordado com extrema seriedade este assunto, para que todos estejam sobre grande conhecimento de como começar a lidar com essas pessoas, principalmente aquelas pessoas que demonstram estar depressivas, demonstram estar angustiadas, são pessoas que demonstram algum tipo de revolta familiar e sempre falam: uma hora eu vou findar a minha vida, olha, e você vai sentir falta de mim, eu vou suicidar. Existe aquele ditado: cachorro que late não morde, ou seja, a pessoa que tanto fala não faz. Nós não devemos, nesse momento, pagar para ver, porque muitas das vezes não é só a pessoa que está ali falando aquilo, mas atrás delas, na sua mentalidade, há vários irmãos sugestionando que ela acabe com a própria vida. Porque os nossos inimigos desencarnados, eles tendem a querer fazer justiça com suas próprias mãos, porque eles se sentiram injustiçados com aquela pessoa que está sob a sua influência em outras encarnações, com algum ato que ela cometeu contra eles, né? Pode ter sido um casal que teve uma relação que teve que ser terminada, ou outro foi traído. Pode ter sido um filho, né, que foi, de certa forma, maltratado pelo pai. Pode ter sido uma pessoa que você a subjugou, ou seja, que você a tratou mal, humilhou ela em uma relação de trabalho ou diante da sociedade mesmo. Então nós não sabemos o que nós fizemos com esses irmãos desencarnados, mas nós temos que tomar cuidado com essas influências para que elas não cheguem ao grau extremo que nos leve a um grau de muita obsessão e nos dê essa única porta de saída que seja o suicídio. Uma coisa também é a pessoa ignorar as leis de Deus. Por quê? Você que é espírita e nós que somos espíritas sabemos que a vida não termina com a morte, muito pelo contrário, termina para o corpo carnal, ou seja, essa matéria em que foi emprestada para o espírito para cumprir a prova terrestre. Mas quando nós desencarnamos, ou até mesmo quando é forçado esse desencarne por meio do suicídio, o espírito, ele não morre. E isso é o que mais surpreende os suicidas, porque eles pensaram que findando a vida ali acabaria-se todos os problemas, acabariam-se aquelas vozes que falavam para eles findarem com a vida, para eles fazerem aquilo de mal ou isso de mal, tanto para as outras pessoas quanto para eles. Ou que acabaria as tormentas de cobranças de credores impiedosos, né? Como vivemos nos tempos de hoje, ou que acabaria também se as dores daquela paixão mal resolvida, né, que acabou por não ser correspondida, ou não teria mais aquela enfermidade incurável, então ele não passaria por aquele sofrimento e não faria a família sofrer. Neste momento, quando ele descobre que nada disso teve fim, que muito pelo contrário, a partir do momento em que ele comete o suicídio e o espírito acorda para o plano espiritual, é que começam as suas tormentas, porque ele vê do lado de cá a sua família se sentindo culpada por não ter percebido que ele poderia praticar esses atos, mas ele também lá sofre os efeitos do seu crime, né? Do seu crime diante das leis de Deus, que foi tirar a própria vida. O espírito provavelmente sofrerá as consequências, essas consequências nós abordaremos mais à frente, mas não são boas consequências. Uma delas é ele ficar preso à sua matéria, ou seja, ao seu corpo carnal, sentindo a deteriorização do seu corpo, ou seja, a pudrificação do seu corpo,
sentindo os bichos andarem e sentindo o fétido, né, do apodrecer da carne, ouvir as pessoas chorando, os lamentos e até reviver aquelas cenas do seu próprio suicídio, sentindo o mesmo sentimento, o impacto do momento em que foi ceifado a sua vida. Então, isso são coisas que acontecem com os irmãos quando eles descobrem que o suicídio não é o fim de tudo, e muito pelo contrário, vai apenas impor a eles um grau a mais de tormentas. Nós temos que ter na nossa mente que tudo que estamos passando neste momento, seja de cobrança de credores, seja de uma enfermidade, seja de uma desilusão amorosa, seja de um preconceito que estamos sofrendo, tudo isso é passageiro e cabe a cada um de nós procurar resolver da melhor maneira. Tudo é passageiro na nossa vida, tudo está por um momento. Nós temos que ter fé num futuro promissor para nós. Pedimos a Deus a todo momento para que Ele possa exercer as suas bênçãos na nossa vida, procurando sempre nos dar equilíbrio, nos dar proteção, fortalecer os nossos anjos guardiões, para que eles possam sempre nos proteger contra os nossos inimigos desencarnados. Você que tem uma pessoa depressiva em casa, procure dar uma assistência maior para ela. A pessoa depressiva, ou seja, a pessoa que sofre de depressão, ela consequentemente vai querer sim chamar a atenção de vocês, buscar que vocês estejam mais presentes ali, ou até mesmo ela vai tentar chamar a atenção de de formas até um pouco perigosas. Tem umas que cortam o pulso, outras que tomam remédios e sempre estão ali naquela ameaça de ceifar a própria vida. Tomem cuidado com isso, procurem sempre estar ali perto delas, porque elas estão carentes de afetividade e, muito pior do que isso, elas estão sob a influência dos maus espíritos. Nos dias de hoje, uma religião é muito importante para mim, para você e para todos da humanidade. A religião que vem sendo esquecida por todos nós. Muitos não sabem nem fazer a prece do Pai Nosso, se esquecem dela no meio do caminho, se perdem. Deveriam até saber que uma prece não é a decorada do Pai Nosso, a prece de Cáritas, mas é uma prece, também é aquela que você faz de coração, expondo a Deus os seus pedidos. Então, muitas das vezes é bom que nós consigamos impor dentro do nosso lar um tipo de religião para cada um dos membros. Não é necessário que, se os pais de família forem espíritas, que os filhos também sejam espíritas. Às vezes, um filho ou outro tem a tendência para ser um bandista, evangélico, católico. Então nós temos que respeitar, acima de tudo, as decisões e as influências que os nossos filhos vão ter diante da religiosidade. Mesmo que seja uma religião diferente da sua, mas que pregue a bondade, a caridade, a humildade e principalmente o respeito ao nosso Pai Criador, aconselhe o seu filho a seguir, estimule ele para que ele possa seguir sempre o lado do bem. Nós temos que procurar sempre manter a nossa casa fresca, sempre limpa, procurar ter bom linguajar dentro da nossa casa, procurar assistir bons filmes, nos livrando das influências dos inimigos menos esclarecidos. As pessoas hoje estão muito suscetíveis, muito fragilizadas a cometerem suicídio, porque hoje nós, infelizmente, estamos fragilizados por tantos problemas que estamos passando. Nós temos que começar a acreditar mais em Deus. Nós temos que entender que a vida não termina com a morte nossa, mas também nós temos que apreciar a nossa vida, saber melhor dela, poder desfrutar mais de cada minuto, cada segundo que estamos aqui na vivência. É muito importante que nós tenhamos essa noção para que possamos cada vez mais desfrutar melhor dos nossos prazeres mundanos. É importante lembrar também que muitas dessas pessoas influenciadas, elas necessitam de oração, mas também o suicida necessita de oração. Logo após o seu desenlace, do espírito do corpo carnal, que ele chega ao vale ou que ele reconhece-se como um suicida, ele necessita de muita oração,
porque neste momento ele vai se sentir ainda mais injustiçado e ainda mais deprimido pelas coisas em que ele vai tomar conhecimento. Porque todos os atos que tomamos aqui no plano Terra, tudo aquilo que fazemos, nós somos cobrados a prestar contas disso. Seja de bem ou de mal que você fez, você tem que prestar contas disso no plano espiritual. E para um suicida, isso é mais doloroso ainda, porque no momento que ele comete o ato, ele pensa que ali acabou tudo, que ele não vai passar mais por sofrimentos e que então o momento vai ser, para algumas religiões, vai dormir até o julgamento final, para outros, ou vai para o céu ou vai para o inferno, para outros, acabou os seus problemas e ele provavelmente encontrará a Deus e os seus parentes, mas nós, espíritas, sabemos que isso não acontece e que então dali ele começará a ser cobrado pelo crime que ele cometeu, um dos crimes que ferem as leis de Deus, né? Porque tiraram a sua própria vida. Então, quando ele chegar no primeiro estágio dele, que ele vai ficar perto do corpo e depois ele vai para o vale e vai se encontrar lá diante de tanto sofrimento, mas Deus, na sua misericórdia, permite a esses espíritos que, mesmo cometendo esse crime gravíssimo contra a sua própria vida, eles têm condição de sair de lá o mais rápido possível. Como? Reconhecendo o seu erro, pedindo perdão, né? Se arrependendo do seu erro primeiramente com humildade, reconhecendo Deus como sua força maior, o seu Criador. Ou seja, por isso que é tão importante nós orarmos pelos suicidas, pelas pessoas que estão desencarnadas, porque elas precisam ser auxiliadas, precisam das orações para serem fortalecidas, amparadas, né, naquele momento tão difícil que é o reconhecer, né, do desencarne do plano espiritual. Então, se você tem um parente que suicidou, ou se você tem um parente desencarnado com morte brutal, é muito importante que nós também oremos por essas pessoas, para que elas peçam perdão a Deus, reconheçam seus erros, sejam arrependidas do ato praticado, para que elas possam ser tutoriadas por espíritos de luz e retiradas do vale do suicida, né? Para que elas possam se voluntariar em trabalhos espirituais com assistência a desencarnados, assistência a irmãos que estão aqui sofrendo também com obsessão. E muitos desses espíritos, quando aceitam essas ajudas, vão para grupos espirituais trabalharem aqui na Terra. Uns se voluntariam em hospitais, ficam lá auxiliando aos médicos da Terra e enfermeiros também, ajudando os pacientes, né, orando, emanando vibrações positivas para o restabelecimento dos pacientes. Outros acabam trabalhando em equipes como a do irmão Galeno, Frei Fabiano de Cristo, Pai José, que procuram sempre estar indo aos vales do suicida, os umbrais, e também alguns que trabalham aqui no plano Terra, trabalhando em cima de irmãos obsessores que influenciam os irmãos encarnados, pessoas que estão presos nos vícios das drogas. Então eles se voluntariam a esses tipos de trabalho, que são muito importantes para que eles reconheçam o valor da vida, reconheçam o crime que eles cometeram, que nós achamos que a nossa vida é pequena demais em certos momentos. E não, a nossa vida é muito valorosa e por isso nós temos que tomar ela como algo de muito valor. A minha vida, a sua vida, não há nada que substitua ela. Existem pessoas que amamos e existem pessoas que nos amam também, que sentirão a nossa falta. E a partir do momento que você comete um ato desse, do suicídio, você está tendo um grau de egoísmo tão grande e ao mesmo tempo um grau de covardia tamanha que você esquece das pessoas que irão sofrer por você. Você corre do seu sofrimento, mas proporciona sofrimento para as outras pessoas. Então, tenha sempre em sua mente:
por mais dor que você sinta, por mais depressão que você possa estar sentindo, se sentindo sozinha, se sentindo injustiçado, por mais enfermidade que você acha que tenha, que acha que não será curável, que você não é merecedora, que as dores te afligem, nunca o suicídio é o ato certo para findar essas dores, findar essa depressão. E também as pessoas que estão com decepções amorosas e não querem mais saber viver, saiba que você é uma pessoa muito importante e que para alguém você tem uma importância infinita. Que se uma pessoa não soube reconhecer a importância do seu amor, você poderá distribuir esse amor com outra pessoa, e muito melhor que isso, será reconhecida o seu carinho, o seu afeto. Nós temos que aprender a nos amar primeiro, para depois amarmos as outras pessoas. Quando você se amar, quando a humanidade aprender a ter amor próprio, e amor próprio não é essa coisa de egoísmo, de eu quero para mim e eu sou o melhor, não. Amor próprio é quando você sente que você é uma pessoa única, é uma pessoa insubstituível e que você tem um grau de importância tal para Deus que Ele lhe deu a vida e todas as bênçãos que você tem na sua vida. Que Ele te deu familiares para que te apoiassem e que para você possa apoiá-los também. Devemos ter cuidado com as nossas fragilidades diante das influências de irmãos desencarnados. Devemos estar mais atentos àquelas pessoas que estão sob forte influência dentro dos nossos lares. Devemos dar a elas mais atenção, mais carinho, mais afeto, procurar reconhecer que elas sofrem e que nós, na nossa responsabilidade de auxiliadores e propagadores do amor de Deus, devemos tomá-la em nossa responsabilidade, em nosso colo e fazer tudo que esteja dentro das nossas possibilidades para fazer com que essa pessoa se recupere e se restabeleça diante das forças divinas, para que ela possa enfrentar todas as dificuldades que ela vem enfrentando na sua vida e possa ser uma vencedora. Nós podemos tomar essa responsabilidade evitando milhares de suicídios que acontecem todos os dias. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Então, cada pessoa que fraqueja e que comete o suicídio, a responsabilidade é minha, é sua, é de nós todos. Muito obrigado pela sua atenção. Logo, na sexta-feira, nós postaremos o segundo vídeo dessa nossa sequência, o suicídio. Então, espero que vocês gostem desse primeiro vídeo e espero surpreender vocês também com novas explicações no segundo vídeo e no terceiro também. Muito obrigado você por ter permitido que nós adentrássemos dentro da sua residência, tomássemos o seu tempo. Espero que a nossa palestra tenha sido de grande ajuda para você. Se você acha que esse vídeo pode ajudar um amigo seu, um familiar seu, compartilhe com ele. Se inscrevam no nosso canal e que Deus abençoe você e a toda a sua família. Muito obrigado e um bom descanso.